Hallelujah. Praise the Lord. Are you blessed? Glory to God. 2024 is a blessed 2024 year. é um ano abençoado. Glory to God. Hallelujah. We're still thanking God. I'm going to share very briefly this morning for some of the lessons that you are to take into 2024. Nós ainda estamos a agradecer a Deus. Eu vou partilhar brevemente esta manhã algumas das lições que você deve levar consigo para 2024. Hallelujah. Whenever God gives us an instruction, and it's important that you always think in His manner. Whenever God gives us an instruction, He doesn't give you an instruction because of Him. When He tells you a thing, it's because it is for your blessing. Sempre que Deus nos dá uma instrução, e é importante que você pense assim, Ele não te dá instrução por causa dele. Ele te dá instrução porque é para abençoar a ti. No, sometimes the reason why most people if struggle or do not have the measure of commitment to do the word of God is that they haven't had that revelation. That each time that you do God's word, the reason you were told or were given the word was for your own blessing. Until you see it that way, you may lack the commitment to do what God has instructed for you to do. A razão pela qual muitas vezes muitas pessoas têm falta de compromisso com o cumprimento da palavra de Deus é que elas não entendem que cada vez que você cumpre a palavra de Deus, você faz para a sua própria bênção. E até que você veja assim, você pode sempre ter falta de compromisso de fazer aquilo que a palavra diz. So there are many who lack the readiness of mind when it comes to the word of God and to the service of God. Há muitos que não têm a prontidão mental quando trata-se da palavra de Deus ou de servir a Deus. And so the fervency is not there as they serve God or as they act on God's word. E por consequência, eles não têm fervor ao servir a Deus ou agir sob a palavra de Deus. Glory to God. We don't thank God. We thank God even though we thank Him and extol Him. But we are blessed for doing what He said. Nós agradecemos a Deus exatamente, mas somos abençoados por fazer aquilo que Ele diz. For everything God has asked you to do, there's a blessing for it. Para tudo que I Ele want te to- pede para fazer, há uma bênção para tal. Eu quero Just the 7 great blessings of Thanksgiving. I don't know if I've shared this in the past with you, but just to refresh your pure minds again as we continue in this season of Thanksgiving into the new year. 7 grandes bênçãos da ação de graças. Eu não sei se partilhei isso no passado, mas para refrescar as vossas mentes puras outra vez. All right. Amen. Aleluia. Hallelujah. All right. Number 1, we read 2 Corinthians chapter 4, and we're going to read verse 15. Em primeiro lugar, vamos ler 2 Coríntios 4, versículo 15. It says, "For all things are for your sakes, that the abundant grace might through thanksgiving of many redound to the glory of God." Ele diz, porque tudo isso é por amor de vós, para que a abundante graça, multiplicada pela ação de graças de muitos, possa transbordar para a glória See de what the Bible Deus. says. It says, "All things are for your sakes, that the abundant grace might through thanksgiving of many redound to the glory of God." So we see a key here, and I'm going to read from the Old Testament just to confirm this, that thanksgiving brings the abundance of God's grace.
Então, Aleluia. vemos aqui uma chave que eu também vou confirmar convosco no Antigo Testamento, que é que a ação de graças traz a abundância da graça de Deus. There's something about the grace of God. It is unseen, but it is empowering. A graça de Deus é invisível, mas ela é empoderadora. There's an atmosphere it brings. Ela traz uma You atmosfera. know, sometimes people say, this person has a bad aura. Or they say, this one has a good aura. In other words, something about the person, when they're involved in something, it works out. Another person, anytime they're involved in something, something always goes bad. People can notice it. They can't tell what it is. But somehow, they say, avoid that guy. If he's involved in anything, it doesn't work out well. It's a lack of grace. You see, a man that lives their life with the abundance of grace, amazing things happen. Que às Praise the vezes as Lord. pessoas dizem que aquela pessoa tem uma má aura, ou aquela pessoa tem uma boa aura. Sempre que está envolvida em qualquer coisa, sempre funciona. Conseguem perceber esse tipo de coisa, mas não conseguem identificar exatamente o que é. Conseguem dizer que evita aquele fulano, porque quando ele está envolvido em alguma coisa, sempre dá errado. Isso é uma falta de graça. I tell you, it's the truth. What I'm telling you now. That those that make the mistakes, they have the wrong person. And they just don't know. Out of sentiment, they just keep the person there. And everything just keeps going bad. O que eu estou a dizer agora é verdade. Há pessoas que cometem o erro, tem a pessoa errada e por pena mantém a pessoa e tudo continua a dar errado. Very ungrateful people have bad auras. Pessoas muito ingratas têm uma aura má. I tell you, things go wrong. As coisas dão errado. It just appears like everything is fighting them. Simplesmente parece que tudo está a lutar contra ele. So they're involved in your business is also under a fight that you are not aware of. Então, quando ele está envolvido no teu negócio também está a passar por dificuldades que você But nem there's sabe. what is called abundant grace. Mas existe aquilo que se chama de You abundante see, that's how you gain the graça. advantage. Don't function with your strength only. Function with the abundance of grace. Você precisa de vantagem. Não opera somente com a tua força, opera com a abundância da graça. It overshadows everything. Vai sobrepor tudo. When you're functioning with very little grace, then you notice people who are around you. Because what if the guy you have is in your family? But when there's abundance of grace, how much can you steal from the ocean? Quando Say you want to você, steal water from the ocean. There's not, you could steal it all day and there's still abundance. quando você Hallelujah. opera com pouca graça, é que depois essas coisas te causam problemas. Porque que tal se a pessoa com essa má aura estiver na tua família? Mas se tua graça for abundante, pensa nisto. Quanta água você pode roubar do oceano? Não importa quanta água você rouba do oceano, It sempre vai ter tells us mais. how to do it. It's a true thanksgiving. Grace abounds. And in abounds so much, it tells us, look at what it says. Abundant grace, my true thanksgiving, redound to the glory of God. It's telling you, there will be so much thanksgiving going on, so much testimonies going on. That's why it uses the word to redound. That means the impact of the grace causes a lot of testimonies. But it starts with thanksgiving. Ele diz para que a graça abundante possa, pela ação de graças de muitos, multiplicar-se a transbordar para a glória de Deus. Ou seja, haverá tantos testemunhos que ele usa essa palavra transbordar. Hallelujah. Praise the Lord. I think I'm going to give you another scripture. You can go to study it so I don't take a lot of time. 2 Chronicles chapter 5. You can read from verse 1 to 14. Segunda de Crônicas 5, você pode ler depois de 1 a 14. All right? Praise the Lord. So your gratitude will bring grace that changes your altitude. Então a tua gratidão traz graça que muda a tua altitude. Don't live your life always sad about something, always disappointed about something. Não viva sempre triste com alguma coisa, sempre decepcionado com Live a alguma life coisa. of gratitude. Tenha uma vida de gratidão. Always having joy in your heart toward the Lord, no matter the circumstance. Sempre tenha alegria no seu coração para com o Senhor, independentemente da circunstância. Don't live your life like God abandoned you, Não viva como se Deus tivesse te abandonado. always expecting something.
that never gets done. sempre à espera de algo que nunca acontece. Be full of love, joy, gratitude toward God in your life. It's the first thing you must do. He said, in all things, give thanks. Tenha muito amor, alegria e gratidão para com Deus no teu coração. É a primeira coisa a fazer. Ele disse, em tudo dai graças. In other words, in all circumstances, maintain gratitude. Gratitude has an attitude, which is the attitude of joy. The attitude of joy and faith toward God. Ou seja, em todas as circunstâncias, mantenha a gratidão. E a gratidão tem uma atitude, que é a atitude de alegria e fé para com o Senhor. Hallelujah. And great, the thanksgiving, number 2. We go specific now. The grace for increase, for multiplication, abounds through thanksgiving. Número 2, sendo um pouco mais específico agora, a graça para incremento, aumento, multiplicação abunda pela ação de See, graças. I'm itemizing it now so that you can write it down. Agora estamos a Hallelujah. dar itens para que você possa escrever. Are you there? Grace to multiply abounds through thanksgiving. A graça da multiplicação abunda pela ação de graças. And you know, my most favorite scripture on Thanksgiving, Jeremiah chapter 30. Hallelujah. Minha escritura favorita em ação de graças, Jeremias 30. You can read from verse 18. It talks about how the cities were so desolate. And then it got to verse 19. It says, and out of them shall proceed thanksgiving, and the voice of them that make merry. It says, and I will multiply them, and they shall not be few. Oh, God goes into action. Hallelujah. It says, I would also glorify them, and they will not be small. Hallelujah. Você pode ler a partir do versículo 18, ele fala de como as cidades estavam arruinadas. Depois, versículo 19, ele diz que deles sairá a ação de graças e a voz daqueles que se alegram. E eu os multiplicarei, Deus entra em ação, e não serão diminuídos. E também os glorificarei e não serão humilhados. That's what he said. Thanksgiving gets God into the action of multiplying. A ação de Aleluia. graças faz Deus entrar na tell ação you. da multiplicação. Now, these things are not just religious words. I'm telling you a real thing. If you practice that kind of life, you will see it. Isto aqui That the não things são, you lay your hands to do, it multiplies. não são apenas palavras religiosas, estou a falar de algo real, que se você praticar esse tipo de vida, você vai perceber que as coisas que você coloca as suas mãos a fazer, multiplica. Anticipate increase in everything that I do. Eu antecipo e incremento em tudo Anticipate que eu increase. faço. Hallelujah. Because there is the grace for multiplication through thanksgiving. Porque existe a graça da multiplicação pela ação de graças. You can go to study yourself, Luke chapter 9:16, Mark 8 verse 6, Você pode estudar Lucas 9:16, Marcos 8:6, and just read them down. When Jesus broke bread to share some bread, 5 loaves and 2 fishes to share to the people. And what he did first was to give thanks. He set a pattern for us of bringing increase into our lives. Você pode ler a história inteira de quando Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, e a primeira coisa que ele fez foi dar graças, para nos dar um padrão para a nossa vida. How do you put to work the principles of God? You're about to start a business. What do? You first go give thanks for the success of that business. Don't say, when my business do well, I'll give thanks. It's not what Jesus did. Before he gave it out for what he wanted to do, he gave thanks. The first thing to do is to build an altar for God. By that I mean thanksgiving. And then you move. In whatever it is you're trying to do. Glory to God. Como é que você pratica os princípios de Deus? Por exemplo, você está para começar um negócio. A primeira coisa que você faz é ir dar ação de graças pelo sucesso daquele negócio. Não diga que quando o meu negócio começar a lucrar eu vou agradecer a Deus. Não, não é isso que Jesus fez. Você primeiro ergue um altar ao Senhor, e com isso quero dizer, você dá ação de graças e daí você avança. I thank God I learned some of these things way much earlier in my life. Hallelujah. Eu agradeço a Deus porque aprendi algumas dessas coisas muito cedo na vida. If I was ever in the country, one of the first things I did was to give a Thanksgiving seed. First I prayed and saw a vision of what was possible
You don't say when you finish it, when God has blessed you. No, you move immediately and thank God and begin to move grace in your direction. People sometimes plan for everything and put God last. After you have planned for everything, before you commence, commit it to the hands of God. How? You know, someone, they say that commit to the hands of God is for them to pray, oh God, do it for me. No. To commit it to the hands of God is to bring His grace into it. By doing what? Thanksgiving. Hallelujah. Antes de vir ao país, a primeira coisa que eu faço ou fiz é dar ação de graças. Primeiro você tem a visão clara e depois disso você não diz que quando essa visão se cumprir vou agradecer a Deus. Não, você dá ação de graças. As pessoas muitas vezes planeiam tudo e depois colocam Deus por último. Dizem, quando isso aqui der certo vou agradecer. Não, não é isso que você faz. Você entrega tudo nas mãos de Deus. Já algumas pessoas que acham que entregar tudo nas mãos de Deus, dizer, oh Deus, faça por mim. Não, não é isso. Você entrega nas mãos de Deus, trazendo a graça dele ao assunto. E como você traz a graça dele, ação de graças. Praise the Lord. Hallelujah. Thanksgiving demonstrates faith. Ação de graças demonstra That's fé. what it does. Demonstrates faith. Demonstra fé. Because every time you have faith, God has done something. He's done it. It may not be witnessed physically, but if the moment faith is activated, He's done it. You give thanks. Porque sempre que você tem fé, significa que Deus já fez. Pode ainda não ser visível fisicamente, mas no momento que a tua fé é ativada, dá graças. Then with confidence you journey to the manifestations of those things. Daí com confiança você vai para a manifestação dessas coisas. Number 3, the grace for the miraculous Número 3, a graça para milagres abounds through thanksgiving. abunda por meio da ação de graças. Hallelujah. And you read John chapter 4 from verse 41. João capítulo 4, versículo And he was 41. talking about Lazarus who had died. And when Jesus showed up, they were all crying because they believed not only had he died, it was late now because it had taken 3 days. And when they threw up the stone from the tomb, the first thing Jesus did, he turned toward the Lord and gave thanks. I said, Father, I know you heard me when I prayed. He said, but for these ones. And after that, the miraculous. He said, Lazarus, come out. And the Bible recorded that he that was dead, he stood. Glory to God. Lázaro estava morto e eles não apenas achavam que já era tarde por ele estar morto, mas também porque já haviam passado 3 dias que ele estava morto. E quando Jesus veio, aproximou-se, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus. Disse, Pai, obrigado porque eu sei que tu me ouviste. E ele disse que eu sei que tu me ouves, mas por causa destes. E a Bíblia mostra que depois disso ele gritou em alta voz, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia registra que o defunto saiu. Glory to God. That's the miraculous. A lot of times, people have a way of giving up. They say the business has failed. I have so much debt. The business is dead. It can't be as dead as Lazarus. Hallelujah. Muitas vezes as pessoas desistem das coisas, dizem que é muito tarde, o negócio já faliu, eu estou cheio de dívidas, esse negócio está morto. Não pode estar tão morto quanto Lázaro. It's the power of thanksgiving. É o poder da ação de graças. Don't let that cell die. Não deixe essa célula morrer. Say, Pastor, all my members, I don't know where they are. No, don't talk dead talk. You give thanks. Say, Pastor, 2024, the dead things are living again. pastor, todos os meus membros, eu já nem sei onde é que estão. Não fala coisas mortas. Você diz em 2024, todas as coisas mortas estão a reviver. Glory to God. And then thanksgiving causes the grace, this is important, the grace for divine intervention to abound. Daí a ação de graças faz com que a graça para a intervenção divina Brethren, abunde. there is such a thing as divine intervention. Irmãos, existe intervenção divina. Are you there?
There's such a thing as divine intervention. Existe intervenção divina. There are times in the affairs of human beings when God steps in to make changes. Existem momentos nos assuntos da humanidade que Deus intervém para causar mudanças. Are you there? Paul and Silas, they were thrown into prison, awaiting their execution as they were being persecuted. The Bible says at midnight, Paul and Silas, they were not there saying, oh, I can't sleep. No. They were not worried. The Bible says they began to give thanksgiving. Sing praises. That's what they did. Imagine these guys awaiting death. Silas was not saying, Paul, I put me in trouble. I will not have preached. See where I am. No. Hallelujah. Paulo e Silas foram lançados na prisão, condenados à morte, estavam apenas à espera da morte. A Bíblia diz que à meia-noite, eles não ficaram ali a dizer, não estou conseguindo apanhar sono, não sei o que. Não, a Bíblia diz que à meia-noite começaram a dar graças, a cantar louvores ao Senhor, a dar graças. Silas não estava a dizer, Paulo, a culpa é tua, se não fosse por tua causa eu não teria pregado, não. Are you there? They started singing praises. Midnight. And suddenly, a divine intervention. You know, there are angels who are unseen, but there are times they manifest and do very strange things. Começaram a entoar louvores à meia-noite e de repente houve uma intervenção divina. Anjos são invisíveis, mas de repente And the prison doors were thrown open. as portas da prisão se abriram. They didn't start rushing out. No, they knew that they were in the presence of angels who were, these angels were serious angels. These are not angels that, So they were not in a hurry to leave. The prison guard woke up and said, I'm finished. I've lost these prisoners. He brought out his knives to kill himself. They told him, no. Sir, we're still here. He was amazed. And the Bible says he fell on his knees and said, what must I do to be saved? Oh, glory to God. E quando as portas da prisão se abriram, eles não saíram a correr, não. Eles sabiam que eles estavam na presença divina. Presença de esses anjos não eram anjos quaisquer, eram anjos sérios. Não eram esses quaisquer, eram anjos sérios. Eles não saíram a correr com pressa de querer escapar, não. A Bíblia diz que o prisioneiro, o guarda da prisão, acordou por causa do terremoto e achou que eles já tinham fugido. Pegou na sua própria espada e queria se matar. Eles disseram, não te faças mal nenhum, porque ainda estamos aqui. A Bíblia diz que o guarda da prisão colocou-se de joelho e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? I've experienced that before. When the spirit of the fear of the Lord shows up. I don't have time to tell you this story, but many years ago, at the time, Nigeria went gangs in the higher institution. If you check the internet, you see them. The cults in the universities, they were so vicious. These gangs of people in schools. I'm talking of gangs, I'm not talking of 5 people. Sometimes in one, you could find as much as 100 to 200 in a single school. And they had many of them. All had their chapters in all universities. And one of them in my school, I think they forcefully initiated a young man. And he ran to me for help. These guys carry guns, they carry asks, carry knives. Very dangerous set of folks. Amen. Eu já vivi isso quando o espírito do temor do Senhor aparece. A dada altura na Nigéria, houve um tempo em que haviam muitas gangues. Quando falo de gangue, não estou a falar de 5 pessoas. Estou a falar de uma gangue que tinha no mínimo 100 a 200 pessoas. E eles tinham ramos em todas as universidades. São pessoas que andavam com armas, com katanas, com facas, gangues sérias. E uma certa vez eles erroneamente iniciaram um certo jovem. The days I was in the university, they were still very active. I don't have to tell you the long story, but let me tell you how we finished. Is that one morning I was sleeping. They had threatened they were going to kill me. They said, why am I? One of them approached me one day while I was in class and said, you're a pastor. He says, in your Bible, give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. It was like a proverb to let me know to stay on my lane or else they were going to deal with me.
Eles já haviam ameaçado me matar várias vezes. Uma vez, um deles até apareceu na minha sala de aulas, olhou para mim e disse: você é pastor, está escrito na tua Bíblia, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, está tentando me dizer: fica no teu caminho ou então nós vamos ter que lidar contigo. Because he said, our business, they had initiated someone, and when they initiate you, you must stay in there and serve with them for your rest of your years. And I'd taken this guy out. But you know how he ended? One morning I was sleeping, they knocked on my door. As soon as I opened the door, the guy went flat on his knees. Pastor, save me. Pastor, save me. I was shocked. Everybody ran out. He was not ashamed. He was on his knees saying, Pastor, save me. I got him born again. He joined us in fellowship. It Porque was wonderful. eles haviam já feito o rito de iniciação com um certo jovem que eu tirei da gangue. Então, certa manhã terminou desta forma. Certa manhã eles veio, bateram a minha porta. Acordei. No momento que eu abri a porta, ele colocou-se de joelhos, levantou as mãos: pastor, salva-me, pastor, salva-me. Toda a gente saiu, ele sem vergonha. Ele nasceu de novo naquele dia e juntou-se a nós. As he told brethren his testimony, he said he could not sleep anymore. Say every night. He said this fear, he can't tell what it is. And all he kept seeing was my face. Amazing things could happen. That's what you call divine intervention. Quando ele contou o testemunho dele aos irmãos, ele disse que o que aconteceu é que todas as noites ele já não conseguia mais dormir. Sentia muito medo que ele não conseguia nem explicar e tudo que ele via era meu rosto. Maybe someday I'll tell you the full story. All right, number 5. The grace for productivity and fruitfulness Número 5. abounds through thanksgiving. A graça da produtividade e frutividade abunda por meio da ação de graças. Psalm 6 verse 7. Sorry, 6 verse 67 verse 5. Salmos 67, versículo 5. Let's make it fast. I think we're going to take some Thanksgiving testimonies. I hope they are here. Sister Eunice Lado and Brother Crimildo and Sister Twyra Magais. Are they here? Are they here? Sister Twyra here? I say no from where you are. I can hear you. Okay, fine. So it's only 1. 2. Okay, I'm only seeing one name. Praise God. All right, can we read? Versículo 5. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Versículo 7. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Are you seeing that? He said, let the people praise thee, O God, and let the people praise thee. Then shall the earth yield her fruits. That means there's an environment it brings. Hallelujah. For productivity and fruitfulness. Oh, so shall our 2024 be. Ele diz: louvem-te, Aleluia. ó Deus, os povos, louvem-te os povos, então a terra dará o seu fruto. Significa que é um ambiente que traz para a produtividade e frutividade. 2024 será um ano produtivo. Are you there? It says the earth begins to yield her fruits. That business begins to bring forth. Because the help you require begins to come. The right people begin to come. Diz que a The terra resources. começa a dar o seu fruto, o negócio começa a andar, porque o ambiente, as pessoas que você precisa começam a vir. Success in life, let me tell you. Sometimes it just appears like a key. Everything is in place, just missing one key. And that key could just be just one person that walks into your life. Everything now opens up. That's how some people's lives are. Sabe, o sucesso na vida às vezes parece uma chave. Tudo pode estar pronto, a faltar apenas uma chave. E essa chave às vezes pode ser uma pessoa que entra na tua vida e tudo começa a dar certo. Just the missing link might just be one person. One person. Elo em falta pode ser uma pessoa. For some people, that's what it takes. Just one right person that steps into your life. Para algumas pessoas isso é tudo que elas precisam. Uma pessoa certa a entrar na vida But delas. it's the link to 1,000 clients. Que pode ser o elo de I know ligação what I'm para talking 1000 about. clientes. There's some people, as a result of their coming to church, they linked almost 200 people. Just one person. One. That's how life is.
Há pessoas que, por resultado delas terem vindo à igreja, elas trouxeram quase 200 outras pessoas. Uma pessoa. God has a way of positioning people, Deus positioning posiciona resources. pessoas, for posiciona your good. recursos. That one is not school that will do it. Não é escola que faz isso. What you read in school, would it decide who you're going to meet today? O que você aprendeu na Mas não escola tem. vai decidir quem que você vai encontrar hoje. There's certain things that happen in life that will have no hand. Your qualification has no hand in it. Há coisas que acontecem na vida que tua qualificação não tem papel nenhum. Glory to Jesus. Hallelujah. Just when the person said, let me look at Instagram, it was your own that showed up. You see? Nothing about your qualification. But at that moment, receives an inner urge to reach out to you. That's how it works. It's No God. momento que a pessoa decidiu entrar no Instagram, é teu perfil que apareceu. Nada que tem a ver com tua qualificação, mas naquele momento a pessoa sentiu vontade de te contactar. Also, the grace and the faith for the fulfillment of prophecy abounds through thanksgiving. E também a graça e a fé para o cumprimento da profecia abunda pela ação de And graça. Abraham was a perfect example of that. E Abraão era um The exemplo Bible says perfeito he was disso. strong in faith, giving glory to God. A Bíblia diz que Hallelujah. ele foi forte na fé, dando Giving glory glória a to God. Deus, dando glória a Deus. Hallelujah. And we know how he ended up for him. The Bible says it was accounted to him for righteousness. That was how Abraham, who was past the age of child giving birth, was able to produce along with the wife, who the Bible recorded that her womb was dead already. E a Bíblia diz que ele foi imputado por justiça. Foi assim que Abraão, que já havia passado da idade de ter filhos, conseguiu ter filhos com a sua esposa, que a Bíblia nos mostra que seu ventre já estava morto. And finally, the grace for supernatural victory and increase. E por último, a graça para a vitória sobrenatural Glory e to God. incremento. And that's recorded when Jehoshaphat went to battle, outnumbered in battle. What he did was to praise. Go and study 2 Chronicles chapter 20 from verse 1. E isso você pode ver quando Josafá foi à batalha com um exército muito menor. E tudo que ele fez foi louvar. Você pode ler 2 de Crônicas, capítulo 20, And the a partir do Ammonites versículo 1. outnumbered them severally. E os amonitas tinham um exército muito maior do que o deles. Glory to God. What Jehoshaphat had, his secret weapon was praise. Mas a arma secreta de Josafá era louvor. Because they were outnumbered. And that day the miraculous took place. He came back from that battle victorious. Eles eram muito menores, mas naquele dia eles voltaram daquela batalha com a vitória. Because why? Through thanksgiving, the grace for the supernatural. When you were under persecution, maybe at work, it is not the time to go to complain or cry. It is the time to praise. It is the time to give thanks. Hallelujah. It's not the time to panic. Panic does not solve problems. Sometimes it gets worse because you take actions you shouldn't have taken. Say things you shouldn't have said to the wrong person that you shouldn't have told it to. It's the time to turn and give praise and thank the Lord. Hallelujah. Quando você está a passar, por exemplo, perseguição no serviço, não é tempo de ficar a chorar e reclamar. Você dá graças. Não é tempo de entrar em pânico, porque o pânico te faz fazer as coisas erradas, dizer as coisas erradas, a pessoa errada, a pessoa que você não deveria ter dito nada. Você simplesmente deve entrar em ação de graças. Are you there? I want to give you one advice that David gave. Quero dar-vos um conselho que Davi deu. Because some used to wonder, I don't know, there's nothing in my life I can see that will make me give thanks. You are always just sad. Let me read you what David said before I close. Porque alguns se perguntam, eu não vejo nada na minha vida para agradecer, você está sempre triste. Deixa eu ler o que Psalm Davi disse. 150 verse 6. Salmo Don't forget 150, it. He versículo says, 6. let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Ele disse isto e não se esqueça. Ele disse que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Are you there? Holy Ghost breath, eh? Yes. Okay. Let everything that hath breath praise the Lord. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. So you see,
You are under that category, isn't it? Você está sob essa categoria. Doesn't não está? matter where you are in your life now, you ain't dead yet. Não importa onde você está na vida agora, você ainda não está morto. You still have breath. Você ainda tem fôlego. So you are still under the category capable of thanksgiving. And if you are capable of thanksgiving, you are worthy of a miracle. Então você ainda está na categoria dos que são capazes de dar ação de graças. E se você é capaz de there? agradecer, então você é digno do If milagre. you're capable of thanksgiving, you are a candidate for grace. Se você é capaz de agradecer, então você é um candidato para a graça. And that means a possibility of testimony. Someone give God a shout of Isso praise. significa a possibilidade de testemunhos. Dá um grito de louvor para o Senhor.